Olá, gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o programa de esporte que te leva todas as modalidades. E saiba o que você destaque no programa de hoje. Sampaio Basquete vence Cerrado e fica a uma vitória de mais uma decisão da LBF. Maranhense conquista ouro e é campeão brasileiro infantil de natação. Pela Série C, MAC vence Ipiranga e dá primeiro passo para espantar crise. Imperatriz sofre derrota no Ceará e está fora da Série D. E mais, vamos conhecer o projeto que investe no futuro do futebol no Maranhão. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo, Dentro da Área, começando aqui pela sua TV Assembleia. A gente começa já acionando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, chega mais e bem-vindo de volta, viu? Depois merecidas férias, hein? Voltei, tô de volta. Relaxado, descansado, tranquilo, Dani. Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Foi pé frio, né? Lá nos Estados Unidos, o Greg estava lá, acompanhando. Não tive essa oportunidade, né, de estar na venda da Copa, estava visitando a família no interior. Muito bom, sempre é bom, né? A gente revisitar as raízes. Verdade. Bora começar o programa com o Giro da Área. A gente começa falando de Sampaio Basquete. O Sampaio venceu o primeiro jogo da semifinal e colocou um pé na final da decisão da Liga de Basquete Feminina. Acompanhe o Giro de hoje. O Sampaio Basquete conseguiu uma importante vitória no primeiro jogo da série Melhor de 3 contra o Cerrado. O time maranhense derrotou o adversário por 75-62, jogando fora de casa. Resultado que deixa a Bolívia querida com um passo para chegar na grande decisão da competição nacional. O confronto teve equilíbrio nos 3 primeiros quartos, mas o Sampaio impôs ritmo ofensivo e defesa mais firme no último período, fazendo a diferença no placar. A MVP da partida foi a colombiana Manu Rios, pelo Sampaio Basquete. Manu terminou a partida com 15 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, totalizando 20 de eficiência e assim contribuindo decisivamente para a vitória da equipe. O segundo jogo vai ser disputado no próximo sábado, dia 18, às 11 horas da manhã, no ginásio Costa Rodrigues, aqui em São Luís. Muito bem, Giro da Área hoje trazendo o Sampaio Basquete nessa temporada, Greg. O que o Sampaio sabe fazer é vencer. Venceu mais uma, colocou um pé na final da Liga de Basquete Feminino 2026. Dani, assim, a gente, antes da LBF, sempre falava, né? Antes da competição começar, o Sampaio era o grande favorito à conquista do título nesse ano de 2026. Tinha um grande rival, que é o César Araraquara. Este ano tivemos também, vamos chamar assim, o surgimento do Unimed Campinas, né, como rival do Sampaio também, até porque o único time que ganhou o Sampaio até a única derrota foi justamente o Unimed Campinas, né? E aí o Sampaio passou fácil pela playoff de oitava de final, aliás, sobrou na primeira fase com apenas uma derrota, isso que eu já falei. Depois passou fácil no playoff quarta de final, agora no playoff da semifinal já começa muito bem, obrigado. Ganhando fora de casa a equipe do Cerrado Basquete, que por sinal tem jogadoras que já defenderam as coisas do Sampaio, né? Importantes, a gente vê lá a Isa Sangalho, né, que tá lá, né? Então, mesmo assim, o Sampaio não tomou conhecimento, venceu elas lá por 75-62. A Sassá também, né? Um exemplo. Sassá também. Tainá Paixão. Então até o Sampaio B, quase. Um resultado expressivo contra a equipe do Cerrado, né? Fora de casa, 13 pontos de diferença. Grande destaque, mais uma vez, Manu Rios, né? Grande destaque da partida. Eu acho que o Sampaio praticamente encaminha sua vaga na final, Dani, porque agora tem mais 2 jogos em São Luís, se necessário, né? Temos um jogo que é obrigatório, agora no dia 18, 11 horas da manhã, no Costa Rodrigues. Próximo sábado. E isso, o Sampaio ganhando já está garantido na grande final da LBF 2026 e com uma coisa que é preciso ressaltar. O SESI perdeu. Pode ser uma final inédita? Pode ser uma final entre Sampaio e Unimed Campinas, que o SESI perdeu o jogo em Araraquara. Então o Campinas tem mais pelo menos um jogo, né, assim como o Sampaio, para definir em casa, em Campinas. Se perder ainda tem outro jogo, então podemos ter
uma final entre Sampaio e Unimed de Campinas. Eu não sei qual vai ser a final, só sei que eu quero que o Sampaio seja campeão e esteja lá e o conquiste Tetra. Vamos esperar do Tetra. Agora a gente sai do basquete, vamos falar de natação. Tivemos um maranhense que conquistou o título e a medalha de ouro lá no Distrito Federal na categoria infantil. É o Josué Alvino. Acompanhe na reportagem de Larissa Madeira. Ele tem 13 anos e a medalha de ouro é a mais nova conquista. Josué Alvino é uma das principais promessas da natação. O maranhense foi campeão brasileiro infantil 50 metros livre na competição nacional que aconteceu em Brasília de 30 de junho a 4 de julho. Disputou com grandes nomes da modalidade, mas mostrou que o Maranhão está muito bem representado. Bom, e essa vitória ela se torna ainda mais especial por conta da campanha feita pelo Josué Alvino. Ele, na reta final da competição, apresentou um quadro viral e mesmo assim foi o suficiente para ele superar esse problema, essa adversidade e conseguir trazer a medalha representando o Maranhão. Josué, então fala para a gente essa superação reta final de competição. O que passou ali pela sua cabeça? Pensou em desistir? Como é que foi esse momento para você? Na reta da final da competição eu acabei gripando, eu acredito, pegando uma virose. Nas minhas últimas 2 provas que impactou, só que eu consegui passar para a final. No 50 borboleta eu peguei 6º lugar e no 100 livre também, 6º lugar. 50 metros livre é o que você traz esse primeiro lugar para a gente, uma história de superação, depois de toda a adversidade. Como é que foi participar dessa competição com grandes atletas também e de repente, né, sair consagrado aí com essa medalha? Foi muito bom ter essa experiência, né? Se acostumar para os brasileiros e competições até mais importantes. Fiquei muito feliz por ter conquistado esse ouro na prova que eu mais trabalhei durante o tempo de treino e que nos próximos eu espero ganhar mais medalhas e continuar sendo campeão dessa prova. Naquele momento ali que tocou na borda, né, que chegou e que percebeu ali que tinha conseguido, o que passou aí na sua cabeça? Muita felicidade saber que o fruto de muito tempo de treino, de acompanhamento dos meus treinadores e da minha equipe, valeu a pena no final. Isso mesmo, Josué. E o pai dele, o Cairo Mesquita, ele é um dos grandes incentivadores, né? A família está sempre apoiando o Josué nas competições. Pai, fala pra gente, o Josué está com 13 anos. Quando é que começou essa trajetória dele na natação? Já fazia para competir? Ou como é que foi essa introdução dele no esporte? Acho que como quase toda criança, né, começa lá na natação apenas para ter mais segurança, os pais terem segurança quando saírem para alguma piscina, para o mar e aprenderem a nadar. Mas com o tempo ele foi pegando gosto, né? O técnico lá na Aquafit, lá na BB, foi percebendo que ele tinha já aquela questão de disputar com os coleguinhas e aí foi passando essa disposição. Quando eles têm esse tipo de atleta, eles vão passando esses atletas para a equipe da VR Swim, né, que é uma equipe de alta performance. Então, ali pelos 9 anos, 8, 9 anos de idade, ele começou a competir. Aqui dentro do Maranhão, aqui no Norte e Nordeste. Né. No começo não ganhava, no começo ia, sofria, mas aí ele via que ele queria aquilo, então ele voltava, treinava mais, se esforçava mais. E aí, como em tudo, a gente vai se dedicando e os resultados foram aparecendo. Então, hoje ele já venceu vários Norte e Nordestes em várias provas, né? Inclusive a dos 50 metros, ele costuma sempre se dar bem nas provas de velocidade e estreou agora no Brasileiro. Fizemos assim uma boa competição, ele avalia que foi uma boa competição, foi uma estreia, né? Tem o clima lá, ele sentiu frio, sentiu aquele ar seco de Brasília, mas tudo isso ele passou por cima e trouxe o resultado aí para o Maranhão. Pai, hoje um orgulho, né? Como você falou, outros atletas lá de grandes clubes participando da competição e de repente o Josué traz essa alegria aí para o Maranhão, sendo a primeira disputa dele no Campeonato Brasileiro Infantil. Isso mesmo. Ele é o orgulho da família, claro, dos técnicos, né? Do clube dele, da VR Swim, da Aquafit, ele é o orgulho dos coleguinhas que ele inspira, das mães dos coleguinhas que torcem por ele, né? Torcem por nós. E lá realmente os clubes que iam para as finais eram os clubes de ponta do Brasil, né? Estavam lá
aqueles clubes com altíssimo nível de estrutura, com piscinas, as melhores piscinas, os melhores profissionais e tal, mas mostra que aqui ou em qualquer lugar a gente pode trabalhar e também alcançar bons resultados. Claro que se tivesse mais condições, talvez mais resultados apareceriam, mas isso não impede de os resultados e o trabalho virem. E Josué, essa medalha aí já te dá um gás aí para continuar, né, nos treinos, outras competições. Queria saber qual é o teu objetivo, né, futuramente, como é que está a tua preparação para outras competições. Meu objetivo é treinar, agora recentemente vai ter a competição amazônica, né? E próximo semestre o outro brasileiro. Aí o próximo ano já tentar ir para a Copa Pacífico e atingir bons resultados. Queria que você falasse para outros atletas também, né, que estão começando agora. Vale a pena se dedicar, então, né? A tua história de superação já dá uma forcinha para esses atletas. Sim, se dedicar ao esporte sempre vai ser uma coisa boa no final. Muito bem, mais um título, mais uma medalha de ouro na categoria infantil. Greg e Josué Alvino trazendo aí essa medalha a mais dourada possível aqui para o estado do Maranhão. Aqui a gente vê provavelmente o surgimento de um novo grande nome do esporte maranhense, né? E a gente sempre fala que o Maranhão é um grande celeiro de atletas nas mais diferentes modalidades esportivas. A natação é um exemplo clássico disso aqui, ó. O Josué Alvino conseguiu superar todo mundo, conquistou o ouro. E olha só, Dani Klein, e olha só, doente, com virose, e escondeu a virose dos competidores de todo mundo. Foi lá, competiu. Doente e ganhou, e venceu, né? Até para não ter aquele negócio de vamos chamar assim, uma coisa que atrapalhasse psicologicamente, né, o atleta. Ele mesmo doente escondeu, foi lá, ganhou a competição, ganhou o ouro no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, competição que foi disputada em Brasília, né, a nossa capital federal. Lembrando que é o campeonato interclubes, ele disputou pela Aquafit aqui de São Luís, né, e conseguiu o lugar mais alto do pódio. É bom lembrar que ele enfrentou atletas, eu estava pesquisando aqui, Dani, de 2 clubes fortíssimos na natação brasileira. O Olímpico Clube e o Pinheiros. Olha só, o Pinheiros que talvez seja o maior vencedor da história da natação no Brasil. E mesmo assim, o atleta Josué, maranhense, da Aquafit aqui de São Luís, conseguiu esse título tão importante, né? Parabéns ao Josué. Bom lembrar também que foi nos 50 metros livre masculino, né? Ele fez o tempo em 25 segundos e 42 segundos. Parabéns ao Josué. Parabéns ao Josué, verdade, aqui toda a equipe da TV Assembleia, parabeniza o Josué. Agora a gente vai para um breve intervalo, depois do intervalo tem futebol. Vamos falar da vitória do Maranhão Atlético Clube na Série C e vamos falar também do adeus do Imperatriz na Série D do Campeonato Brasileiro. Segura aí, que já a gente volta com mais detalhes. De volta com Dentro da Área, agora vamos falar de futebol, de um projeto bem bacana que investe, né, no futuro do futebol brasileiro aqui no estado do Maranhão. Acompanhe na reportagem de Joelson Braga. O gramado é perfeito, sem nenhum buraco. Assim fica mais fácil para as atletas mostrarem talento com a bola. Estamos no Centro de Desenvolvimento do Futebol, uma parceria da FIFA, CBF e Federação Maranhense de Futebol. Aqui, as categorias de base têm uma excelente estrutura para a formação de quem sonha em ser um atleta profissional. E vocês se lembram dele? É o ex-goleiro Juca Baleia. Ele me diz que a formação de atletas hoje é muito diferente de quando ele iniciou e parabeniza a estrutura do centro. Muito importante, maravilhoso. E você vê, é um CT feito lá pela CBF, né? Que dá, eu digo, dá sustentação até para a base. E hoje nós disputamos um campeonato de base e você vê uma estrutura. E a estrutura é ótima. Agora, é aquela coisa de tu passar para a pessoa certa, que goste do futebol e utilize, principalmente para a base. E eu acho que a estrutura que tem hoje aqui é boa demais.
Além do campo de jogo, existem vestiários muito espaçosos para atletas e árbitros. Sala de massagem, banheiro, armários planejados, tudo para garantir conforto. E iguais a este aqui, existem outros 14 centros espalhados pelo país. O investimento é de cerca de 14 milhões de reais. E quando visitamos o local, estava sendo realizada uma partida do Estadual Sub-17 feminino. A estrutura agrada muito quem está sonhando em ser profissional. Bom, ajuda bastante, porque acho que o campo é muito bom. Ajuda muito nós pelo que nós treinamos. Ajuda o time também, que é uma grama muito boa. E é diferente de vários campos por aí que não é muito bom. E isso sempre ajuda nós cada vez mais. Para não estar se machucando, se lesionando, essas coisas. Melhora, o campo, as gramas, que pro interior é tudo mais complicado. E quando a gente chega assim no campo, a gente quer mostrar mais talento, futebol e é isso. Os centros de formação de jogadores de futebol funcionam como base importante do esporte e geram oportunidades para revelar talentos técnicos. Durante a partida entre Luminense e Pitanguense, tinha até transmissão ao vivo pelas redes sociais. Tudo isso contribui para o desenvolvimento de atletas. Ajuda a melhorar mais, não só a nossa equipe, mas todas as equipes têm um toque de bola melhor, devido ao campo, que é excelente, então faz com que todos os times tenham um passe melhor. É diferente de outros campos que tem umas ondulações ruins, aí não tem como ter um domínio bom, o jogo não fica bonito. E aqui fica melhor de todos os times trabalhar a bola, se organizar, fazer uma bela partida. E isso tem um impacto muito importante no desenvolvimento e eu sei que melhora, cada jogo vai melhorando devido à excelência do campo. Na verdade, isso aqui é inédito no nosso estado, né? O futebol feminino, principalmente. O futebol feminino é uma modalidade que poucos dão esse prestígio que ela merece, né? Portanto, eu quero aqui destacar a presidente interina da federação que está dando essa oportunidade. Pela primeira vez nós estamos realmente disputando o campeonato feminino sub-17. A gente tem o time sub-20, nós temos o adulto, mas do sub-17 é a primeira vez que nós estamos participando. E o que todos esperamos é que com essa estrutura, as promessas de craques se transformem em realidade. Muito bem, reportagem bem bacana, né, Greg, da gente repercutir o futuro do esporte começando aqui, né, no estado do Maranhão. E aí esse campo que foi colocado pela Federação Maranhense de Futebol, Greg, justamente para a gente ir em busca de novos atletas, tanto na modalidade feminina, masculina, e aí a gente tem essa prioridade aqui no estado do Maranhão. Aqui é o Centro de Desenvolvimento de Futebol, né, que foi inaugurado muito depois do que prometido, a gente tem que sempre deixar isso claro. Verdade. Ele era para ser um centro de legado da Copa do Mundo para cidades que não foram cidade sede da Copa do Mundo de 2014. Estamos na de 26, ou seja, 12 anos depois. Já chegando na feminina que vai também sediar aqui no Brasil. Pois é. E que novamente o Maranhão não vai ser sede, né? Então poderia até ter outro legado desse, mas que não demorasse tanto, né? Esse aqui foi quantos anos, né? Pelo menos uns 7, 8 anos, né? 12 anos, né? Não, mas de atraso. Ah, de atraso, 7, 8 anos. Foi uns 7, 8 anos, acho que até mais, até uns 9, 10 anos para entregar este Centro de Desenvolvimento de Futebol. Né? É um centro de desenvolvimento que foi entregue que é uma parceria, né, entre a FIFA, a CBF, entregue à Federação Maranhense de Futebol. Né? A intenção é belíssima, né? Revelar novos atletas e profissionais do futebol, no masculino, no feminino e também não só atletas, mas outros membros, né, das equipes de futebol. Tomara que dê certo, até porque, Dani Kline, precisamos. Por favor. A Copa do Mundo mostrou isso. O desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo mostrou isso. A seleção brasileira simplesmente... Deixou a desejar. Deixou a desejar, mas vai completar. Aliás, bateu o recorde de participações sem conquista. Né? Era o máximo que tinha, era 24 anos. Vamos a 28 agora. Agora, pelo menos 28 anos sem um título é muito tempo. É muito tempo. 28 anos é uma vida, gente. Né, eu não consigo. E o pior, sabe o que eu sinto, Dani? É um negócio esquisito. Que vai ser um pouco mais. Não, mas não só isso. É que, de vez em quando eu me pergunto, rapaz, eu acho que a gente tá ficando velho, Dani.
Porque a gente foi pensar assim, Tô não. 24 anos A que o gente Brasil viu não o ganha pé. uma Copa. E eu lembro das duas últimas. Perfeitamente, que é pior. Perfeitamente. Da de 94 e da de 2002. Ou seja, estamos ficando velhos. Velho. E o Brasil tá perdendo E gerações. a gente falar tá pra perdendo molecada, e a gente gerações. falar pra molecada, não, porque eu quero ver o Brasil campeão. E a gente, não, a gente esperou muito tempo, mas agora a gente tá esperando mais um tempo. Mais tempo. E a criançada, inclusive, meu sobrinho, minha filha, acabou chorando, né, com a eliminação do Meu Brasil. sobrinho também chorou. Aí eu até comento assim, essa nova geração não aguentaria ver um 7x1. Ah, não. Não aguentaria. Meu gente. sobrinho também chorou, eu falei com ele, meu filho. E a gente já passou por isso, Não Greg. fica assim não, rapaz. A gente perdeu só de 2x1. É tão normal. E olha que o Brasil ainda perdeu tanto gol, né? Podia ter ganhado o jogo. Ele diz assim, não é A gente tentou minimizar. Não situação. foi uma vergonha nível 7x1, né? Que ali é irreparável, né? Não tem Ali como... tá historicamente- É inigualável tu perder de 7x1 em casa numa semifinal de Copa do Semifinal Mundo. de Copa. Não tem como. Aí é uma coisa que não tem como. Mas, assim, o Centro de Desenvolvimento de Futebol serve para revelar atletas. Tomara que a gente revele novos jogadores. Tivemos a possibilidade de ter um maranhense aí, né, na Copa do Mundo, que infelizmente se machucou na véspera, né? Mas quem sabe a gente no ciclo de 2030 nós tenhamos Ele vai estar lá, com outros. certeza. Não, ele vai estar. Eu quero é que tenha Tem outros maranhenses para potencializar o futebol brasileiro tão sofrido, Dani Clima. E por falar em futebol, a gente continua falando de futebol, agora a gente vai trazer a rodada do fim de semana, tanto na Série C quanto na Série D. Tivemos maranhense em campo, tivemos o Maranhão Atlético Clube, enfim, depois de 7 jogos, venceu uma partida na Série C. E tivemos também o adeus do Imperatriz do Campeonato Brasileiro da Série D, Joelson Braga. 2 times maranhenses entraram em campo no fim de semana. O Maranhão venceu o Ipiranga por 2-1 pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E já estava na hora, hein? O Bode Gregório estava sem vencer há 7 jogos. A partida teve 3 pênaltis. Pelo lado do Maranhão, os 2 pênaltis foram convertidos por André Radija. Pelo Ipiranga, Vini Charopem deixou sua marca. Com a vitória, o Maranhão pegou o elevador e subiu na tabela. Agora ocupa a 15ª posição, com 17 pontos. Acho que a gente teve muito bem organizado taticamente, a gente surpreendeu o adversário com a tomada de decisão de escalação que a gente veio, né? Principalmente com o Will na lateral e o Pimentinha fazendo corredor. Montamos um losango por dentro, né? Para jogar com o Jorge e Vagalume e Rosivan e o Wander por trás. Eu acho que deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. Acho que nós tivemos 3, 4 oportunidades, era para ter matado o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo, o adversário entrou com uma plataforma diferente, ele voltou com 3 zagueiros. A gente demorou um pouquinho para encaixar, mas mesmo assim nós tivemos as 2 melhores oportunidades até o gol do adversário. A partir do gol do adversário, eu acho que a gente sofreu um pouquinho, mas conseguimos fazer o segundo gol numa bola bem enfiada para Felipe Cruz, que atacou o espaço, sofreu o pênalti e conseguimos converter. Ao final do jogo, o adversário jogou muita bola na área, a gente fez 3 zagueiros, né? A gente colocou o Fernando por causa disso. E eu acho que a gente conseguiu sustentar esse resultado, que é muito importante para a sequência do Maranhão na competição. Na próxima rodada, o Maranhão encara a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa. O Imperatriz deu adeus ao sonho de subir para a Série C do Brasileiro. O Cavalo de Aço foi derrotado pelo Ferroviário do Ceará por 3-0, na partida de volta da segunda fase do mata-mata da Série D, jogando no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Cavalo de Aço ficou pelo meio do caminho na competição. Na próxima temporada, o Imperatriz terá, além do maranhense, outra chance de buscar o acesso para a 3ª divisão do Brasileiro. Muito bem, o giro da rodada do fim de semana. Greg, por um lado, felicidade, né? O Maranhão Atlético Clube, enfim, conseguiu vencer uma partida. E também tivemos do outro lado a eliminação por 3-0 fora de casa. Acabou sendo eliminado da Série D. O último maranhense ainda na competição, Greg. A gente começa do Imperatriz ou do Maranhão? Do que perde. Do perde, tá. Daquela história, começa, você quer o quê? A pior notícia para o melhor. ruim? Você quer a notícia ruim ou a boa? De não dar ruim que a boa, menino. Do pior para o melhor. Vamos resumir aqui. O Imperatriz fez uma campanha dentro da Série D digna, na minha opinião. O melhor maranhense. Disparado. Disparado. Né? Disparado, o melhor maranhense na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, me surpreendeu bastante a eliminação do Maracanã, que eu botava como favorito diante do Imperatriz. A gente comentou isso. Né? Era favorito diante do Imperatriz, mas mesmo assim o Imperatriz passou pelo Maracanã.
foi encarar o Ferroviário, né, decidindo com o Ferroviário fora de casa. Bom lembrar que o Ferroviário era favorito, Ferroviário, né, que tradicional do Ceará, de Fortaleza. E Ciel continua cruel? E Ciel, pastor cruel, não rezou, o pastor não rezou e bagunçou com a equipe do Imperatriz, o jogo disputado no Presidente Vargas agora no final de semana, né? Dani, um resumo da campanha, foi uma campanha que eu já disse, boa, mas passou por diversas atribulações, né? Troca de técnico e troca de técnico. 4 técnicos em 5 meses. E, resumidamente... Mata-mata do rebaixamento, foi inaugurado... Mata-mata do rebaixamento, quase cai para a segunda divisão do Campeonato Maranhense, mas, resumidamente, sabe o que a gente pode dizer? Que a temporada foi positiva. E foi. Do Imperatriz, porque não caiu e garantiu a vaga na Série D do ano que vem. Né? Então, nós temos já como representantes do estado do Maranhão na Série D do ano que vem, o IAP, o Imperatriz e o Sampaio. Sim. Até o momento. Até o momento. Até o momento, temos os 3, né? Bom lembrar que IAP foi o campeão maranhense, está com a vaga garantida. O Imperatriz, 2027 todo completo, na verdade. O Imperatriz garantiu sua vaga por conta de ganhar o primeiro jogo mata-mata, né? O primeiro duelo mata-mata da Série D, então a vaga da CBF, que é dada para todos os times que passaram dessa primeira fase mata-mata, então o Imperatriz está garantido. E o Sampaio foi o terceiro colocado do Campeonato Maranhense, né? Terceiro colocado do Campeonato Maranhense também garante vaga na Série D. Resta agora a gente torcer pro MAC não cair, né? Porque o MAC não caindo, o MAC fica na Série C. E aí não é aquela vaga. E pode ser que tenhamos mais uma vaga para os times do Maranhão. Isso aí vai ter uma conta doida, né? A gente sabe. Negócio de ranking de CBF e não sei quem vai, quem volta. Lembrou o dia do ano passado, que coisa. O Moto teve que torcer para 3 possibilidades. Para Caxias, para não sei quem. Vai ser a mesma coisa, para ver se o Moto herda essa vaga, a 4ª vaga. Que é possível. E aí nós teríamos uma reprise, né? Desse ano. IAP, Moto... Os 3, né? Sampaio e Imperatriz. Mesma coisa. E o Maranhão na Série C. E o Maranhão na Série C. O que, tendo em vista a atual situação, é o melhor dos cenários para o futebol maranhense. Porque a gente não pode dizer que acredita que o Maranhão vai conseguir um acesso. Né? O Maranhão foi um aperreio de 7 jogos sem vencer e agora venceu, chegou a 17 pontos. Vivemos uma conta mágica aí com auxílio de ChatGPT, Gemini, tudinho aí, Dani. A inteligência artificial. Tristão, matemático Tristão, né? Tudinho. A gente fez uma coisa doida aqui e chegou à pontuação mágica de 18 pontos, para não cair. Ou seja, 1 ponto. O Marcos já está com 17, falta apenas 1. 1 ponto em 5 jogos. Empate, por favor. Um empate, mas eu acredito que uma vitória é melhor do que um empate, né? Então ele chega a 20 jogos, pontos, por favor. Não cai. A conta mágica foi 18 pontos, não cai. 18 pontos não cai, tendo em vista as competições anteriores, né? E sobe não. Fica no G8 com 27. Aí já é mais difícil, que aí teria que fazer em 5 jogos. 5 jogos, 10 pontos. Sendo que a gente tá pleiteando aqui, pelo menos um empate. Imagina ter que fazer. Em 5 jogos, 10 pontos, eu já acho bem complicado, que aí seriam pelo menos 3 vitórias e um empate, né? Em 5 jogos, 3 vitórias e um empate. Mas 1 ponto ou uma vitória é totalmente possível para chegar em 20 pontos, ficar tranquilo, o Maranhão Atlético nem acima nem abaixo. Não se preocupar com o rebaixamento e pensar na temporada de 2027, né, Dani? A gente espera isso, né? Verdade. E aí o Maranhão Atlético Clube que venceu dentro de casa no jogo dos pênaltis. 3 pênaltis. 3 pênaltis da partida e outra coisa. O Pimentinha fez um jogo primeira vez que ele entra como titular da equipe do Maranhão Atlético Clube. Mas tava na hora, né? Tava na hora, verdade. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o Pimentinha já tá no Maranhão. No banco? Ele já tá desde quando no Maranhão? Desde o começo do ano. Desde o começo do ano, cara. E aí não fez nada. Tava na hora de jogar, de desequilibrar. E mostrar o futebol que ele sabe. Finalmente desequilibrou. A gente sempre fala isso, que o Pimentinha é um jogador do 1 contra 1, né? Do famoso X1 hoje, né? Antigamente o professor Luxemburgo dizia que era do confronto direto, né? Do confronto direto, do DIB. Do DIB, que não tem nada negócio de X1, essas coisas. Isso é coisa de hoje em dia. Isso aí não tem nada a ver, não. Luxemburgo é do ele ia dizer que tudo que hoje tem, ele já trouxe anteriormente, né? Lá na década de 80, como na década de 90, já trouxe tudo.
Então, assim... Só mudaram a nomenclatura. Só mudaram a nomenclatura. E vieram com o negócio de nome português aí, extremos. Isso também eu acho chato pra caramba, pra falar a verdade. Não existe. É extremos e não sei o quê, é ponta. Ponta direita, ponta esquerda e acabou. Aí é extremos, não sei o quê, é frescura. Dani, é o seguinte, o Maranhão foi bem e André Radija vai dar uma aula para Bruno Guimarães de como se bate pênalti. Eu ia comentar isso. Vai dar uma aula para Bruno Guimarães. André Radija ali na lateral esquerda da seleção brasileira, meus amigos, Dani Klein, não tem lateral esquerdo mesmo, né? Botava o André... Tava fazendo o papel dele lá. Era gol. Bate mais meu pênalti, vê se ele perdia aquele pênalti. Não perdia nada, meu amigo. Perdia nada. Ainda bateu o outro. Que Neymar bateu e fez ele bater e fazia também. Né? Resumidamente, o Maranhão foi melhor, mereceu vencer. Né? Um jogo de 3 pênaltis, como a Dani falou. Né? E tirou um peso gigantesco do Testoni. Que isso? Olha, eu avalio, Dani, que se o Maranhão não ganha esse jogo aí... Balançava do caía, pra mim caía. 7 jogos sem vencer, o Maranhão Atlético Clube que... Não, todo respeito, né, às duas equipes que estão no Z2 do Campeonato Brasileiro da Série C, mas num campeonato que 4 caíam e esse ano vai cair só 2, o Maranhão Atlético Clube estava justamente no estudo de ser pelo menos o terceiro pior, para não cair para a Série D do próximo ano. Mas não vai. Não vai, não. E a barca saiu, né? Teve uma barquinha lá depois da vitória. No MAC, depois da vitória. Tá dizendo que se perde, cai Testônia. Ganhando, cai os jogadores, né? Joelso, que veio, não disse para que veio, foi embora. E já foi? Não é o nosso Joelso, viu? É o Joelso lá do Maranhão. Do Maranhão, que não faz nada. Não jogou nada. Agora, 2 decepções minhas. Rodrigo Oliveira e Felipe Salles. Aqui eu tinha expectativa, né? Rodrigo Oliveira, volante, né? Passagem para um time grande. Não jogou nada. E o Felipe Salles, esse aqui decepcionou, porque já teve passagens anteriores jogando Lembrando bem. Que essas saídas foram mesmo pontuais. Não existe. Não tinha condições. Então, saíram, né? Eu acho que o Maranhão se reforçou, veio o Peu, né? O Peu chegou no Maranhão, tem alguns jogadores que estão chegando. Eu acredito, Dani, que a missão do Maranhão, falada lá no começo da Série D, era não cair, não era? Vai ser alcançada. O Maranhão vai alcançar o sucesso nisso. O Maranhão vai ficar na Série C. É isso que a gente torce. E que venha mais uma vitória, outra do Maranhão Atlético Clube. Greg, falando de Série D e Série C, a gente finaliza o programa de hoje. Quem quiser assistir novamente o Dentro da Área, dia e horário. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa, né? Tem os nossos canais de interação, né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3008. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E como a Dani falou, esse programa tem reprise. Logo mais, meia-noite, né? E aí também tem 7h30 da manhã na terça e 2 horas da tarde na terça. E o Dentro da Área está completinho lá, todas as matérias, o programa completo, reportagens, entrevistas, no YouTube, TV Assembleia Maranhão. Você pode comentar, curtir e compartilhar com seus amigos. O Dentro da Área é multiplataforma. Greg, valeu e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tamo junto, minha amiga. Gente, obrigada pela audiência e até a próxima oportunidade. Tchau, valeu, galera. Tchau.